Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, sou Adriano Colares e eu queria te perguntar se você é como aquele lápis branco na caixa de lápis de cor. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o serviço que cada um de nós devemos ter na nossa igreja local. Essa ideia de lápis branco foi me falado pela minha filha mais nova, que leu em algum lugar que algumas pessoas são como aquele lápis branco nas caixas de lápis de cor, que não tem praticamente nenhuma serventia, que ele não é notado, não é percebido, enquanto os outros lápis são desgastados pelo uso, o lápis branco continua no seu tamanho original, e se ele for perdido, ninguém percebe, ele não é notado. E então, muitas vezes, usando essa analogia, então, nós que fazemos parte de uma igreja local, muitas vezes nos tornamos como esse lápis branco, que não somos percebidos, não temos utilidade, não temos serventia, e se sairmos da igreja não seremos notados, porque falta não faremos. Isso acontece muitas vezes por diversas razões, às vezes inibição da pessoa, do crente, às vezes falta ali de uma liderança que perceba essas pessoas e incentive para o trabalho eclesiástico, seja ele qual for. E eu queria então falar se essa é a sua situação, ou se você conhece alguém nesta situação, e talvez você possa então compartilhar esse vídeo para orientação, para abençoar, mas gostaria de dizer que cada um de nós podemos e devemos ser úteis dentro da nossa igreja local. E é interessante pensar que muitas vezes, quando falamos sobre serviço cristão na igreja, nos vem à mente geralmente aqueles serviços ou aquelas atividades que aparecem, que todos veem, como aquele que prega, aquele que dá uma aula na escola bíblica dominical, ou aquele que dirige o coral. Geralmente esses são os serviços mais vistos, percebidos e que está em relevo ali na igreja. Mas eu quero dizer que há muitas outras coisas, dezenas de atividades, de atuação, que cada um de nós podemos fazer para servir uns aos outros no ambiente da igreja local. E eu gostaria de, com apenas um versículo, falar pelo menos 4 serviços que seriam ou que são muito bem-vindos dentro da igreja. Esse texto se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, quando Paulo fala: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Então eu quero começar aqui com a primeira palavra desse verso, que é exortamos. Esta palavra aqui no grego é parakaleo, é a mesma raiz ali da palavra quando Jesus fala do Espírito Santo como consolador. O consolador é o Espírito Santo, é o Paracletos. Portanto, esse exortamos, ele tem a ver com rogar, solicitar, pedir. Este é o sentido aqui neste verso, quando Paulo fala exortamo-vos. Porém, há outro sentido que é consolar, encorajar e fortalecer pela consolação. Eu gosto muito da palavra encorajar. E eu queria usar então este significado da palavra exortar, que é encorajar, para dizer que uma das coisas que eu e você podemos fazer na nossa igreja é alguém que encoraja a outras pessoas. E este é um serviço que certamente ou provavelmente não será visto, porque em geral este serviço é feito a cada pessoa individualmente, quando nós, através dos relacionamentos
interpessoais dentro da igreja, nós encorajamos pessoas. Que tipo de pessoas? Por exemplo, talvez uma pessoa que esteja iniciando algum ministério na igreja e que esteja ainda engateando e com muitos receios. Você pode ser alguém, desde que você seja mais maduro, você pode ser alguém que encoraja, que fortalece, que anima essa pessoa a continuar a desenvolver e a desempenhar esse ministério. Pessoas que talvez não estejam incluídas em ministério algum, você pode ser aquela pessoa que, percebendo talvez o dom, o talento que aquela pessoa tenha, você pode encorajar a que ela descubra esse dom, esse talento, essa habilidade e passe a servir a igreja. Você pode encorajar, por exemplo, aquele jovem que tem dúvidas nos estudos, que não sabe que faculdade cursar, e talvez você, com a sua experiência de vida, talvez você com uma carreira acadêmica já percorrida, você pode chegar nesse jovem e exortá-lo quanto à questão dos estudos e motivá-lo para o estudo. E sempre aqui usando a palavra de Deus para trazer uma exortação, um encorajamento para aquela pessoa que esteja precisando. É claro que aqui se pressupõe que você perceba pessoas com alguma necessidade, com alguma dificuldade, e você então pode chegar ali e ministrar uma exortação para encorajar esta pessoa a ser útil, ou dentro da igreja local, ou também na sua vida pessoal. Então, no nosso verso, Paulo fala: exortamo-vos, pois, irmãos, que admoesteis os insubmissos. E aqui então vem a segunda coisa que você pode fazer na sua igreja, é este papel de admoestar os insubmissos. Aqui as pessoas confundem o exortar com admoestar. Exortar é encorajar, é consolar, e admoestar, por sua vez, é advertir ou chamar a atenção de alguém que esteja tomando alguma atitude errada no seio da igreja ou na sua vida pessoal, ou mesmo em pecado. E aí você vai admoestar, que é adverti-lo do seu erro, dizer das possíveis consequências e mostrar o caminho correto, biblicamente. Então este é um papel, é um serviço que você pode ter na sua igreja, dada a sua maturidade cristã, dada a sua experiência de vida cristã, e também será uma ação que provavelmente ninguém verá, mas você estará servindo o corpo de Cristo. Vale dizer também que aqui vai precisar de um grau de intimidade ainda maior. Se na exortação você praticamente não precisa de nenhuma intimidade para encorajar uma pessoa, porque é uma atitude positiva, aqui, por outro lado, a admoestação, que visa corrigir alguém de um erro, de um pecado, aqui já vai necessitar de um grau de intimidade, de relacionamento entre esta pessoa, para que você possa, então, realizar essa exortação. Obviamente que não é fácil, não é simples, aqui requer mais tato, mais sensibilidade, mais maturidade e conhecimento da palavra de Deus para, de fato, chegar em alguém e apontar ali uma conduta errada, um pecado, e mostrar o caminho correto. Vale dizer que esta, na verdade, é uma responsabilidade de todos nós. E muitas vezes, infelizmente, dado a nossa falta de relacionamento, falta de intimidade, dado os nossos relacionamentos superficiais, nós até muitas vezes vemos irmãos agindo de forma inadequada, mas nós não temos a intimidade e nem a coragem de chegar e dar ali o que as empresas vão chamar de feedback, não é? E aí deixamos a pessoa no escuro, sem saber muitas vezes que está fazendo algo errado, e ele poderia então tomar o caminho certo através de uma demonstração, de um conselho,
mas infelizmente falta aí um grau de relacionamento. Mas aqui Paulo está nos dando então já duas dicas: sermos pessoas que exortam, sermos pessoas que admoestam, e tudo isso para o benefício do corpo de Cristo. Consoleis os desanimados. Aqui certamente vai requerer de você, de mim, a percepção, a misericórdia, talvez aqui o dom de misericórdia, de socorro, de alguém que tenha a percepção de olhar alguém que esteja passando por uma situação difícil. Aqui a palavra grega usada vai significar encorajar, consolar, falar a, dirigir-se a alguém, seja por meio da admoestação e incentivo, ou para acalmar e consolar. Então aqui, de fato, vai necessitar de mim, de você, talvez aqui o dom da misericórdia, do socorro, para que a gente primeiro perceba alguém que esteja desanimado, para que eu possa então consolar. E que tipo de pessoas muitas vezes necessitam de consolo porque estão desanimadas no seio da igreja e muitas vezes não são percebidas por nós? Pessoas que talvez estejam enfrentando enfermidade sua ou enfermidade na família já de uma forma prolongada, que vai minando a paz, que vai minando ali a fé, a esperança, e que precisa, portanto, de uma palavra de consolo. Pessoas que talvez estejam enfrentando desemprego já com um tempo prolongado, o emprego não chega, o trabalho não chega, as necessidades aparecem, e pessoas assim muitas vezes precisam de uma palavra de consolo, uma palavra bíblica que console a sua alma. Pessoas que estejam enfrentando problemas relacionais crônicos, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja até mesmo no seio da igreja, e pessoas que ficam semanas e meses sofrendo por essas questões, e muitas vezes nós não percebemos o sofrimento das pessoas para que nós possamos chegar com a palavra de consolo. Ou pessoas que estejam passando por conflitos internos, psicológicos, que para elas são insolúveis, pessoas que sofrem, pessoas que estão sempre deprimidas. E muitas vezes nós precisamos ter a sensibilidade de enxergar essas pessoas, perceber esta situação e chegar com a palavra de consolo. Mas aqui uma advertência também para nós, que nós precisamos aprender a consolar os outros. E nessa questão, eu diria que nós devemos evitar aqueles clichês, não é? Tão usados, tão batidos, que embora seja uma verdade bíblica, nós chegamos para pessoas e falamos simplesmente: Deus te ama, Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Ora, tudo isso é verdade, mas essas frases se transformaram em clichês e que nós simplesmente, pela inabilidade e pela falta de conhecimento na palavra, não temos nada mais a falar a não ser esse clichê. E aqui, como dica, então, nós precisamos aprender a ouvir. Muitas vezes, essas pessoas que estão desanimadas precisam falar, desabafar, e nós precisamos aprender a ouvir com empatia para sentir a dor do outro. Mas podemos fazer muito mais que isso. Nós podemos entrar com a palavra de Deus para dar palavra de consolo. E aqui eu indico, por exemplo, os salmos. Tantos salmos que refletem ali no salmista uma depressão, uma tristeza, e ali ele traz uma palavra de consolo que nós podemos ministrar àquelas pessoas que necessitam. Eu cito ali Apocalipse, por exemplo, os últimos capítulos, que nós vemos ali a grande esperança que temos no retorno de Jesus e na promessa que ele nos faz da vida eterna. Essa é uma palavra que consola aqueles que estão desanimados,
E também o próprio Paulo, em Tessalonicenses, ele vai falar ali, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso ele fala quando ele finaliza uma breve explicação que ele nos dá ali da nossa ressurreição, do nosso arrebatamento junto a Cristo, do nosso viver eternamente com Cristo. Esta é uma palavra que consola, porque é bíblica e é verdadeira. Então precisamos, queridos, ganhar esta habilidade, este conhecimento na palavra para consolar os outros. E por último, aqui no nosso texto, Paulo diz, e ampareis os fracos. Então aqui, por alguma razão, por várias razões, por diversos motivos, nós temos no seio da nossa igreja pessoas fracas, seja em qualquer aspecto ou área da sua vida, e se nós podemos ali chegar naquela pessoa e oferecer um amparo, um porto seguro, a palavra grega que é usada para ampareis é unir-se a alguém ou algo, prestando cuidadosa atenção ao mesmo. Então aquela ideia de cuidar de alguém, de chegar junto, de amparar pessoas fracas. E este é um outro serviço cristão que talvez esteja em falta no seio das nossas igrejas. Então você percebe que há muitas coisas que podemos fazer no seio da igreja, em como servir aos irmãos, e mesmo não sendo aquele serviço que esteja em destaque para a maioria da igreja, mas são ações e serviços importantíssimos que são direcionados de forma individual para necessidades individuais, o que certamente será uma grande bênção para cada um e para a igreja como um todo. Então, se você hoje se sente como um lápis branco numa caixa de lápis de cor, então está aqui fortes motivos para você ser alguém que de fato serve a sua igreja. Então, pensa nisso, volta para o texto, medita nele, compartilhe esse vídeo com outros para que outros também sejam despertados para esses ministérios tão importantes. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.